Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Hoje nós iremos ler o Salmo 134, que diz o seguinte: Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor, que de Sião, o Senhor, que fez os céus e a terra, abençoe vocês. Esse é o último salmo do grupo dos Cânticos de Romagem, ou Cântico da Peregrinação. As músicas eram salmos que os israelitas cantavam quando iam de suas casas para Israel, para Jerusalém, para adorar e para participar das festas. Esse é um momento onde esse salmo é bastante emblemático, porque nós estamos afastados dessa possibilidade de nos juntar para adorar a Deus. Mas isso também não quer dizer que Deus não está aí na casa junto com vocês nesse momento. Vamos orar? Deus, nós te pedimos que o Senhor continue conosco. Nós te pedimos que o Senhor dirija esse culto, fazendo com que tudo seja conforme a tua honra e tua glória, Senhor. Para que tudo em teu nome seja engrandecido. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os grandes homens de Judá viram inimigo. O Senhor mandou que eles não temessem, pois daria a vitória. O chamou a cantar uma nova canção, a baixar a espada e levantar o louvor. Você pode erguer uma nova canção, porque a batalha é do Senhor, do Senhor. Cantai ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor, um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Porque Ele é bom, seu amor dura para sempre e sempre. Sempre, sempre. Cantai ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor, um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Cantai ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor, um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor.
tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua
e ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei. Se o mar subir, Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. E ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei. se o mar subir, Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor para todos. É uma alegria estarmos de novo com os irmãos, com os amigos, com aqueles que oportunamente vão nos assistir também e ouvir da palavra de Deus. O Senhor colocou no nosso coração para esta noite 2 textos muitíssimos interessantes e que nós vamos pensar em cima deles, vamos meditar na palavra do Senhor. O primeiro texto está em Gênesis, no capítulo 1, versos 1 e 2. Um texto muito conhecido, né, de todos conhecem. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O segundo texto está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 4. Nós vamos ler só o verso 23, mas eu recomendo aos prezados ler o capítulo até o verso 23 e continuar até o fim do capítulo. Mas até o verso 23 já é muito importante. E o texto bíblico diz o seguinte: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Então, meus irmãos, meus amigos, estamos vivendo dias muito difíceis, muito angustiantes, preocupantes, a chamada pandemia. É um quadro extremamente difícil para nós, porque, queiramos ou não, nós estamos sendo ameaçados de morte, principalmente nós os idosos, né? Mas, muito além disso, o desemprego, falências, o caos social, o desespero de muitos. E lembrando a crise de 29, nós sabemos que muita gente se matou, se jogando de prédios, né? E etc. E o que está nos ameaçando é um micro-organismo, um ser de vida muito simples. Ele é formado por uma camada proteica, né? E que envolve o material genético. E blá, 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 né? A gente ouve falar disso todo dia. Agora, esse pequeno ser invisível, esse, digamos assim, maldito vírus, né? Anátema, como diz o livro de Gálatas, colocou-nos entrincheirados em nossas casas, tirou-nos o direito de ir e vir, de muitos o direito de trabalhar, e retirou de nós o convívio familiar com os netos, os filhos e com os próprios idosos, né, que nós amamos e que estão sendo ameaçados de morte. E até os jovens, né, em alguns casos, os jovens também têm sofrido com isso e morrido. Agora, o fato é que as pessoas
pobres ou as pessoas ricas, todos estão sofrendo as consequências desse vírus. Houve aí uma equiparação social nesta área, né? Então, eu preciso declarar duas coisas aos prezados irmãos e ouvintes. Primeiro, que a nossa fé, essa fé que nós carregamos, não por mérito nosso, nos faz crer que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, e nos faz crer que nem um fio do nosso cabelo, nem uma folha de uma árvore cai se não for com a permissão de Deus. Isso é muito bom de saber. Em segundo lugar, temos que ter plena convicção que se esse vírus está nos ameaçando, é porque Deus permitiu. Agora, a pergunta que nós devemos fazer não é por quê, mas eu acredito que é para quê. A resposta por quê seria muito simples. Eu diria até porque nós merecemos. Mas eu acredito que nós temos que perguntar, para quê, Senhor? Para quê? Então, eu acabei de ler no livro de Gênesis, que no princípio, quando Deus criou todas as coisas, e os irmãos sabem que nós somos criacionistas, nós cremos que Deus criou todas as coisas, que tudo parte de Deus. Inclusive o texto que nós lemos utiliza um verbo no hebraico, que é o bará, quando ele diz Bereshit bará, ou seja, no princípio criou, né? O criou aí criou do nada, quando não existia nada. Deus do nada cria todas as coisas, cria céus, terra e depois a natureza, né? Ele embeleza o cosmos e cria o ser humano, o homem, a raça, né? A humanidade. E só que a palavra de Deus diz que a primeiro momento da criação, aquela massa que ele cria, ainda era o caos. Ele ia trabalhar naquilo, com o seu poder. E a terra era sem forma e vazia. Muito bom. Então nós cremos na criação. E a palavra de Deus, meus caros, é totalmente inspirada. Toda inspirada. Alguns falam, não, é trabalho de homens. Lê do engano, não é. Ela é inspirada por Deus. Os homens foram instruídos por Deus, não é verdade? E, então, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, que se ela é inspirada, e a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 3,16, que ela é inspirada e útil para o ensino, para nos corrigir, para nos instruir. Então nós devemos notar o seguinte, o Walters, um autor muito conhecido, no seu livro Criação Recuperada, se você quiser encontrá-lo pela internet, tiver facilidade no inglês, ele existe como Creation Renegade, né? Ou melhor, Creation Regained, né? Criação recuperada. Ele diz o seguinte, que se nós cremos que toda a Escritura, como cristãos, é inspirada e tem a autoridade de Deus, que é suprema sobre todas as coisas, nada é mais supremo do que Deus. Então o Walters diz o seguinte, que se nós cremos nisso, nós temos que entender que ela é suprema sobre a opinião pública, é suprema sobre os cientistas, é suprema sobre os governantes, é suprema sobre os médicos, sobre qualquer outro tipo de ensino, ela é suprema. E se nós cremos nisso, nós temos que pensar segundo a palavra de Deus. Nós temos que amoldar a nossa visão, a cosmovisão bíblica. Porque o mundo, ele se opõe a isso. A cosmovisão secular
eles nos rejeitam, não aceitam a nossa opinião, eles são contrários ao ensino das Escrituras. Então, seja na moralidade, seja na vida diária, seja nos usos e costumes, o mundo não se amolda, ele rejeita a palavra de Deus. Mas nós não podemos fazer isso, nós realmente fazer isso. Então, para o mundo, é uma área que nós somos como que irrelevantes. A nossa opinião pouco interessa, pouco interessa. Nós chegamos a nos surpreender quando lemos, por exemplo, que um médico lá na Itália, que era ateu, passou a crer em Deus a partir do coronavírus. Nós damos glória a Deus por isso, nós ficamos muito felizes com isso, não há dúvida. Mas é uma raridade, né? Então, essa pressão terrível é de fato uma oposição. Nós estamos vendo também o que acontece na China, perseguição aos cristãos, em outros lugares do mundo, porque eles simplesmente rejeitam a nossa opinião. E nós não podemos aceitar isso. Judas, na sua epístola, no verso 3, ele nos exorta ali a batalharmos diligentemente pela fé. E nós temos que batalhar diligentemente pela fé. Agora, sendo a própria Escritura o nosso recurso fundamental, e sendo o propósito das Escrituras o ensino e a instrução, então não há nenhuma passagem na palavra de Deus que não nos ensine alguma coisa. E realmente nós vamos aprender lendo a palavra de Deus. Então nós vamos nos aproximar da Escritura com a fé, mas também como estudantes. Nós vamos estudar a palavra de Deus. E mesmo no Antigo Testamento já nós somos ensinados a respeito dessa cosmovisão, a respeito dessa esperança no Senhor. E o próprio apóstolo Paulo, quando se refere ao Antigo Testamento, lá em Romanos 15, verso 4, ele diz: porquanto tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Sabe, meus queridos irmãos, nós temos que ser alimentados diariamente pela esperança. Você ouve falar mortos aqui, mortos ali, a gente fica sem saber no que pensar, no que é verdade, no que é mentira. Vamos nos basear no quê? Nas opiniões alheias? Na televisão? Nos jornais? No Facebook? No WhatsApp? Não. Eu me baseio na palavra de Deus, na esperança. A esperança me move e nos move. Então, vamos em frente, né? A palavra de Deus nos enche de esperança e gratidão. Então, quando nós chegamos no livro de Jeremias, é interessante, ele novamente olha, como quem olha para trás e diz assim: eu que estou vendo é uma terra vazia e um caos. Ele estava se referindo a quê? Ao povo de Israel e de Judá. Por causa dos pecados, da idolatria, do afastamento de Deus, do desprezo para com o Senhor, Jeremias olha para esse povo e se reporta a Gênesis. Ele diz: o que eu estou vendo? Eu estou vendo terra vazia, sem esperanças, o caos total. Então, meus caros irmãos, eu achei de fundamental importância esse texto de Jeremias, a conduta do povo de Israel os havia transformado numa terra vazia e sem esperança. E Jeremias vê isso, e Jeremias se lembra da palavra de Deus, e Jeremias lamenta profundamente. Meus queridos irmãos, pensando nisso tudo, nós vamos meditar hoje sobre uma mensagem do céu
para um mundo caído, desfazendo os enganos provocados pelo pecado. Então, nossa primeira verdade é como é a alma e a mente humana sobre a influência do pecado. Como é a alma e a mente humana sob a influência do pecado? Meus caros, não nos enganemos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o homem natural, ele afirma que não há sequer um justo e que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não se enganem. A Bíblia se refere ao homem natural como alguém corrompido, que não tem nada que possa agradar a Deus, que está morto em seus delitos e pecados. Em Efésios diz que nós tivemos que ser vivificados. O homem morto é como um cão acorrentado, que o diabo coloca uma coleira, e quem tem cachorro adestrado, como eu tenho uma, você puxa, ela obedece, o cão obedece para o lado que você puxa. Quando você faz um pequeno toque, ela senta. É assim que o diabo faz com o homem natural. Abandonado em suas próprias paixões, acreditando que tem o controle, mas não tem. Então, Jeremias, se referindo à terra, à sua volta, gostemos ou não, as palavras por ele utilizadas apontam para uma terra sem forma, uma terra vazia, como antes da criação. É o homem em pecado fora do seu habitar. Ele não está habitando o lugar que ele deveria habitar por conta do pecado. E Jeremias insere o povo de Israel e Judá em um contexto em que o cosmo havia sido criado para abrigar o homem, transformar-se agora em um caos. E agora o homem pecador é obrigado, em sua humilhação, porque o pecado humilha, ali habitar um mundo impróprio, um mundo hostil. Então temos um quadro terrível. É triste pensar assim, mas temos. O homem provoca, por sua desobediência, por sua corrupção, a destruição de sua habitação, do seu habitat, e passa a viver no caos. A palavra continua falando à nossa alma quando diz: nossos pensamentos são direcionados ao Evangelho de João. Agora, ali no Evangelho de João encontramos uma revelação surpreendente. Quando João, falando de Jesus, afirma, inspirado pelo Espírito Santo, lá em João 1, 1 e 2, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E no verso 3 ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, a terra deixa de ser um caos, de ser sem forma e vazia, através de Cristo. E lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, lemos: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Em Romanos 1,36 lemos: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então eu posso afirmar, através da palavra de Deus, que o caos deixou de existir a partir da criação em Cristo Jesus, e podemos afirmar que o agente criador foi o próprio Cristo. Então em Cristo não existe o caos. Dessa forma podemos também afirmar que o homem sem Cristo
é como a terra sem forma e vazia. É o caos. Em segundo lugar, meus queridos, a segunda verdade, o quadro traçado por Jeremias é de desolação. É um quadro desolador. Lá em Mateus, no capítulo 7, o homem sem Cristo é comparado ao insensato que constrói sua casa sobre a areia. E a visão depois da tempestade é a desolação, é o caos. Cai tudo por terra. Então ele compara também, o Senhor Jesus compara também a uma casa saqueada. A ideia é de desolação também, miséria, caos. Em 2 Crônicas 30, verso 7, nós lemos: não sejais como vossos pais e vossos irmãos que foram infiéis para com Deus, Deus de seus pais, de modo que os entregou à desolação, como vedes. E o salmista, ao falar dos ímpios, no Salmo 73, verso 19, ele diz: como caem na desolação, no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Então Jeremias traça o quadro da desolação do povo em razão do pecado, da ingratidão contra Deus, da idolatria. O homem sem Cristo, meus caros, vive em plena desolação. Sua existência sem esperança. Sempre vem à tona uma declaração de John Lennon, que após afirmar que o cristianismo acabaria em breve, diz que eles eram mais famosos que Jesus Cristo. Que coisa interessante pensar nisso. Que fim triste que ele teve. Quanta desolação emanada de um coração humano sem Deus, sem Cristo. A terceira verdade, ou terceira visão, Jeremias traça um quadro de uma terra também sem forma. Uma terra sem forma é a terra sem diferenciais, sem rumo, sem uma definição que traga alguma segurança, né? Eu quando pensava nisso, eu pensava nos alimentos. Como é desagradável quando você tem um prato e ele não tem forma. Mesmo quando você vai fazer um prato simples, né? O nosso querido arroz com feijão, batata frita, bife, uma saladinha. Naturalmente, nós organizamos para que ele tenha uma aparência bonita. Uma salada bonita, né? Então imagine algo sem forma. Eu nunca andei pelo deserto, né? Mas sabemos que os corredores que corriam antigamente, Paris-Dakar, eles precisavam de usar as estrelas, a luz do sol. Depois surgiu o GPS, que os ajudou também, porque senão eles se perderiam e era quase que impossível de achá-los, né? O deserto é uma terra sem definição, onde se torna impossível a orientação. Então, o povo no deserto precisou ser guiado por Deus. Ele precisou ser guiado por Deus. Durante o dia, a nuvem. Durante a noite, a coluna de fogo. Foi uma forma de demonstrar o seu cuidado ao guiar o povo, ainda que castigando-o, né, pela longa peregrinação pelo deserto. E o homem sem Cristo é um homem sem uma definição, sem um referencial. A palavra de Deus diz que nós devemos estar olhando para Jesus como um alvo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo, é o nosso guia. Então, com absoluta convicção, podemos afirmar que o único pensamento coerente a respeito de vida espiritual é o que emana da palavra de Deus. E essa aponta para Jesus. Não aponta para outro, não aponta para mais ninguém, aponta para Jesus. Então Jesus, falando aos fariseus, disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Eles examinavam e não encontravam, não é verdade? Em quarto lugar,
Nossa quarta verdade é que Jeremias fala agora de uma terra vazia. Ele falou de uma terra sem forma, agora ele vai falar de uma terra vazia. A terra antes da ação de Deus não somente era sem forma, desolada, mas também vazia. E como é triste, né, o vazio. Um dos problemas que nós sentimos nessa quarentena não é justamente isso? O vazio do convívio. Como é triste quando nós temos o convívio. Eu tenho, graças a Deus, né, com a minha esposa, meus netos que estão comigo. Mas tem pessoas que estão absolutamente sós, e como é triste. Então, uma terra vazia é que ainda não estavam ali os benefícios de Deus para o homem, o cosmos. Naum, o profeta Naum, profetizando a respeito de Nínive, disse, no capítulo 2, verso 10, ela está vazia, esgotada e devastada, derrete-se o coração, tremem os joelhos e em todos os lombos há dor, o rosto de todos ele empalidece. Então essa ideia do vazio é muito triste, é muito difícil de entender. E é como a mãe grávida, como já vimos acontecer, que não tem nada no ventre. Há uma gravidez psicológica, né? Há alguns anos nós vimos uma mãe tentando provar que ela estava grávida, e faziam os exames, o ultrassom, mas não havia nada ali. Era uma gravidez psicológica. Que frustração, que triste. Então o homem sem Cristo é vazio. Ele é frustrado, ele não tem nada para apresentar diante de Deus. Ele acredita que tem. Ele acredita que tem riqueza, ele acredita que tem bens de todos os tipos, que pode ir e vir, viajar para todos os lugares do mundo, mas vai chegar um momento que ele vai olhar para trás e dizer, eu não tenho nada. Me lembro do testemunho de um bilionário texano ali, há muitos anos isso. Ele recebeu a Cristo com mais de 84 anos e perguntaram para ele do que ele se arrependia. Ele disse, eu daria tudo o que eu tenho se eu pudesse voltar atrás e receber Cristo quando eu era jovem. Olha que vazio tremendo, que alguém coloca toda a sua riqueza em xeque. Então, é a mesma coisa a palavra de Deus diz do homem que colheu muito. Celeiros cheios, riqueza. Eu que morei na zona rural, eu entendo bem o que é um celeiro cheio. Eu já vi muito, é bonito de ver. E ele falou, bom, agora eu estou tranquilo. E o Senhor disse para ele, louco, essa noite eu vou pedir tua alma, e o que tem, para quem será? O que você tem para me apresentar? Nada. O homem longe do Senhor, longe de Deus, longe de Cristo, é vazio, é sem forma, é triste. Concluindo essa palavra, meus caros irmãos, olha, a palavra de Deus nos traz alguns textos que são, de fato, impressionantes. Por exemplo, lá em 2 Timóteo 4, verso 1 diz, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Também, ainda em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-se também desses. Meus irmãos, liga a televisão, acesse o Facebook, vá no WhatsApp, leia os jornais, você vai identificar esses homens. Nessa polarização política, nós estamos diante de um quadro triste como este. Lutas internas, disputas políticas, mentiras sobre mentiras,
Como fazer? Não é verdade? Muitos têm perguntado. Mas olha, a palavra de Deus nos fornece muitas respostas. Nós não vamos nos alongar muito, não, mas eu só vou lembrar de um texto ou de dois textos. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. O profeta Isaías, profeticamente um dia disse: o povo que andava em trevas viu grande luz. É uma luz no fim do túnel, né? Meus caros, vou dizer uma coisa para vocês. A nossa fé tem que estar centrada na luz. Nós não podemos, como servos de Deus, não podemos e não vivemos, de forma alguma. Como servos de Deus, nós não estamos em trevas. A nossa vida não é um caos e a nossa vida não é sem forma. Deus está no controle da nossa vida e nós estamos caminhando rumo à vitória. Mas, como o próprio Cristo disse, né, primeiro ele disse que o mundo jaz do maligno, ele diz aos seus discípulos que ele não nos retiraria do mundo, mas pedia ao Pai que nos livrasse do mal. E qual é o mal que ele estava pedindo? Será que é o mal das epidemias? Eu não vejo assim. Mal dos acidentes? Não, eu não vejo assim. Pois a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é perder a eternidade. E nós que fomos chamados por Deus, nós temos a garantia, nós temos a segurança dos salvos. Então nós temos forma, a nossa vida é plena e nós temos uma direção. O que nós estamos pedindo, então, é que você que me ouve nesta noite, você que tem nos acompanhado, você está cercado por um povo que jaz do maligno, por um povo que está vazio, sem forma, no caos. Então, olhe para essa pandemia, não como um castigo, como muitos têm falado, eu diria como uma oportunidade. Eu diria como uma oportunidade, eu vejo assim. Porque eu vou ser franco e honesto agora com vocês. Morrer nós vamos mesmo um dia. E nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. Então, tome seus cuidados. Tome seus cuidados, né? Nós devemos tomar. Mas pense no seguinte: nada vai lhe acontecer se Deus não permitir. Então pense sim no Senhor Jesus, pense sim na eternidade. E viva. Vive em paz. Então que esta noite, meus caros irmãos, você, se ainda se sente no vazio e sem forma, você tem a grande oportunidade agora de encher o teu coração, como disse Agostinho um dia, que o Senhor Jesus Cristo tem o tamanho exato do vosso coração. Se o Espírito de Deus está te chamando nesta noite, não o rejeite, porque você nem pode rejeitar, você pode recalcitrar contra os aguilhões, mas vai sofrer um bocado como o apóstolo Paulo sofreu. Humilhe-se diante de Deus, receba-o como Senhor e Salvador, e que Deus te abençoe e nos abençoe. Amém. Oremos, meus caros irmãos. Querido Pai, estamos vivendo dias difíceis. É completamente verificável. Estamos sentindo falta dos amigos, dos irmãos, do convívio fraterno, da comunhão. Estamos sentindo falta, ó Pai, do ir e do vir. Mas sabe, Senhor, nós temos descansado na Tua presença. Mas o nosso coração se angustia por aqueles que estão assustados por não terem esperança. Clamamos por eles, Senhor. Nós não estamos falando de uma religião, nós não estamos falando nem de uma denominação, nós estamos falando do único que pode restaurar vidas vazias, sem forma e na escuridão, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, clamamos, Senhor, por essas pessoas, por essas vidas que nos ouvem. Clamando ao Pai que seja derramado sobre aqueles que o Senhor tem chamado a Tua paz, e que hajam decisões por Cristo,
que aqueles que estão sendo tocados pelo Espírito Santo aproveitem essa oportunidade e digam: Senhor, me arrependo, confesso e te recebo. Derrama agora sobre o nosso povo, sobre o povo de Deus que nos ouve, sobre aqueles que amam o Senhor, a tua bênção. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, sobre o teu povo, Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém.